Olá pessoal, meu nome é Júlia Silveira, eu sou da equipe de bovinos de leite da Prodap e eu quero falar alguns minutinhos para vocês sobre produção de alimentos conservados. Para a gente ter uma silagem de qualidade, uma silagem de milho ou um pré-secado, um alimento conservado em si, o primeiro princípio que a gente tem que entender é sobre o que a gente espera de um alimento conservado. Então a primeira coisa que eu quero é ter um meio onde, através da remoção do oxigênio e a presença de álcool, de gás carbônico e a produção de ácidos orgânicos, eu vou conseguir ter um ambiente desfavorável para o crescimento de micro-organismos que são indesejáveis, que desfavorecem o meio da nossa massa ensilada. Então, como que a gente pode maximizar? Então, o primeiro ponto, vamos pensar para a produção de silagem, que a gente espera é maximizar os nutrientes. Ou seja, eu entrei numa lavoura de milho, eu vou colher ela no ponto ideal. Como que eu faço para levar e manter todos aqueles nutrientes dentro da minha trincheira ou no silo de superfície? Primeiro ponto que a gente precisa é redução rápida de pH. Eu preciso conseguir um pH abaixo de 4. O terceiro ponto é criar uma condição de anaerobiose o mais rápido possível. Por quê? Quando eu tenho presença de oxigênio e um pH acima de 4, eu tenho a presença de ácidos butíricos. E essa fermentação butírica ela vai ser extremamente indesejável para o silo, porque vai cair a qualidade da matéria ensilada e vai reduzir a palatabilidade da nossa silagem. Os três principais pontos para que a gente consiga ter anaerobiose, ou seja, nenhuma presença de oxigênio dentro de um alimento ensilado, o primeiro deles é remoção do oxigênio o mais rápido possível. O segundo, rapidamente após a confecção do silo, eu tenho uma rápida fermentação lática. Por quê? Quanto mais ácido lático presente na silagem, menor será a presença de oxigênio e menor o risco de eu ter fermentação butírica. E por último, o terceiro ponto, a exclusão total do oxigênio durante o período de utilização do silo. Porque muitas das vezes a gente observa silagens que no momento de retirada tem a entrada de oxigênio por uma fatia de retirada diária que não é a indicada, e esse oxigênio começa a deteriorar e começa a apresentação de fermentação butírica na nossa silagem. Após a confecção ou execução do processo de ensilagem, um ponto crítico que a gente tem na utilização de alimentos fermentados é a desensilagem. As perdas elas podem chegar até 50%, que muitas vezes as perdas não são visíveis, né? A perda total de matéria seca pode ser até nesses valores de 50%. Porque o ar ele consegue penetrar de 15 a 35 centímetros sobre a trincheira do alimento. Então, se eu não tiver uma fatia de retirada de no mínimo 20 centímetros por dia, o oxigênio ele está andando acima e esse alimento pode ocorrer perdas. No final da estabilização do alimento fermentado, o que a gente espera de uma silagem, então? Como eu tinha falado com vocês, quanto mais rápido eu reduzir o pH abaixo de 4, melhor vai ser para minha silagem. No final, no uso diário, eu preciso de uma silagem com pH inferior a 3,8. E os ácidos orgânicos são extremamente importantes para o bom consumo, né? Para que a silagem tenha uma boa palatabilidade, a gente tem que trabalhar em torno de 6 a 8% de ácido lático, de 1 a 2% de ácido acético, de 0 até 1% de propiônico e menos de 0,1% de butírico. O ideal é a gente trabalhar com 0 de butírico, mas a aceitação máxima é até 0,1. Quanto maior a fermentação lática, maior será o consumo dos animais. Quando eu tenho uma fermentação lática muito próxima da fermentação acética, ou seja, aquele silo que cheira vinagre, eu vou ter problema de consumo. A palatabilidade desse alimento vai cair. Então, se a gente trabalhar com parâmetros como se fosse o dobro, né, pelo menos, de lático sobre o acético, o ideal é 3 vezes, né, o valor de um sobre o outro, eu vou ter uma melhor aceitação dos animais. Um outro parâmetro extremamente importante é a questão da temperatura do silo. Eu tenho que trabalhar com pelo menos 10 graus de temperatura inferior da massa ensilada sobre o ambiente. Ou seja, se hoje eu tenho 35 graus no ambiente, dentro da minha massa ensilada eu preciso de pelo menos, no máximo, 25 graus de temperatura da massa. Esse é o ideal para a conservação da silagem. Um outro ponto extremamente importante para a gente garantir
a boa qualidade é a gente ter uma unidade formadora de colônias inferior a 100.000 UFC. Isso considerando bactérias aeróbicas, fungos e leveduras, para que eu garanta a qualidade do meu silo. Agora eu vou passar para vocês só algumas dicas de pontos importantes para a gente observar a silagem, né? Primeiro ponto, que é o da confecção, que eu acho que é uma das principais dicas de silagem, é que a ensilagem ela tem que ocorrer em 36 horas. Então, assim, muitas vezes a gente dimensiona as trincheiras de acordo com o número de animais. O ideal é a gente dimensionar de acordo com a capacidade de colheita e correlacionar com o número de animais, para eu conseguir estocar todo o alimento que eu preciso, mas garantir que a cada 36 horas eu fecho um silo. Tem um alimento conservado com qualidade. Por quê? Isso vai me garantir uma queda de pH rápida, uma alta fermentação lática em pouco tempo. Uma outra dica importante é a distribuição uniforme para compactação, né? Cobrir o silo com uma boa lona de polietileno, uma lona resistente. A gente sabe que tem muitas lonas no mercado de 200 micras, que não é bem isso que a gente tem visto. Então, tenha garantia do seu fornecedor de qualidade e a compactação. É a gente garantir uniformidade de compactação do início ao fim do processo de ensilagem. Ok? Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição.